Querido Deus e Pai, te louvamos e te adoramos e exaltamos o seu nome, que é poderoso sobre todos os nomes. Queremos agora, Senhor, agradecer por mais a oportunidade de poder continuar ouvindo a sua palavra. Usa, Senhor, a vida do mandado do seu filho nas suas mãos, como vaso, ser um instrumento para transmitir aquilo que o Senhor quer falar por nós nessa noite. Aquilo que o Senhor quer transmitir para as nossas vidas, Senhor. Aquilo que o Senhor quer realizar em nosso meio nessa noite. Pai, estamos aqui para ouvir e receber, Senhor. E estar pronto, Senhor, para declarar que o Senhor é soberano. E que o Senhor é um Deus de milagre. Um Deus que realiza, um Deus que faz. Nós declaramos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso. Bendito é o nome precioso. Cumprimento da igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bonito a apresentação das crianças. O Dia das Mães. Também o círculo de oração se saiu muito bem. Glória a Deus. Aleluia. Tá tudo muito bom. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. E eu estava comentando com o pastor Antônio que esta noite há uma unção de cura desse lugar. Em nome de Jesus, eu sinto no meu espírito que há uma unção de cura. Se você está doente, se você está enfrentando alguma enfermidade em qualquer parte do teu corpo, nesta noite, não saia daqui, aleluia, sem se apresentar a Jesus. Porque quem faz a obra, quem faz o milagre é Ele. Eu sinto que esta noite, aleluia, Deus vai operar o milagre. Esta noite eu quero falar sobre Jesus é o pão do céu, Jesus é o pão eterno, é o pão da vida. Glória a Deus. Mas antes de nós entrarmos no pão da vida, eu preciso falar da multiplicação de pães também, que faz parte disso, porque Jesus primeiro alimentou aquele povo que estava faminto de comida, e depois ele veio e apresentou-se como o pão do céu. E eu fiquei muito maravilhado quando, antes de Jesus se apresentar a eles para multiplicar os pães ali, a Bíblia relata que Jesus estava na cidade e ficou sabendo que o João Batista tinha matado o João Batista. E o João Batista era primo de Jesus. E ele, com certeza, ele não ficou triste com isso. E convidou alguns discípulos que estavam ali com eles, para eles se retirar para o deserto. Disse: o momento é propício, vamos para o deserto, e dali nós vamos para o monte, vamos orar. E enquanto os discípulos estavam arrumando o pessoal para ir todos, que nem todos estavam no mesmo momento, alguns foram chamar outros que estavam na casa, para que os discípulos fossem com Jesus até o deserto. O povo que estava perto de Jesus, quando Jesus falou isso, ouviu Jesus falando. Então aquele povo já se anteciparam, começaram a falar um para o outro, e assim foi indo. Cidades vizinhas ficaram sabendo e chegaram antes que Jesus lá no deserto. Imagina, o povo estava faminto mesmo, estava necessitado. Chegaram no deserto antes que Jesus, e a Bíblia relata que quando Jesus ele chega no deserto e vê a multidão, se comove com compaixão daquele povo que estava ali, muitos doentes, sofrendo por diversos tipos de enfermidades, e Jesus se comovendo com aquilo. A Bíblia diz que Jesus passou o dia trabalhando na cura dos milagres naquele lugar, naquele deserto. Aquele povo foram todos tocados, foram curados de vários enfermos, vários tipos de enfermidade. Por isso eu creio, eu sinto no meu espírito que esta noite
você não vai sair da mesma forma que você entrou. Aleluia, porque Jesus está aqui. Aleluia, o mesmo Jesus que estava naquele deserto. Aleluia, compadecendo aquele povo, aquela multidão. É o mesmo Jesus que se faz presente nesta noite. Aleluia, em nome de Jesus. E Jesus se comoveu, como eu disse, trabalhou a tarde inteira, e foi uma parte da tarde, curando os enfermos, e de repente, Jesus sabia o que ia acontecer, o que ia fazer. Ele falou a Filipe, perguntou, lançou um desafio para Filipe: Filipe, onde compraremos pão para toda essa gente? Então Filipe disse: 200 denários não dá o suficiente para alimentar todo esse povo. Jesus lançou um desafio para ele, para ver qual é que era a fé dele. E André, que estava perto, André disse: eu andei por meio da multidão, era 5.000 homens, além de mulheres e crianças, então era uma multidão. E veja o que é um homem, uma mulher focada com as coisas de Deus, as coisas do reino. A Bíblia diz que André percebeu no meio daquele povo apenas um menino, um garoto, que carregava 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E daí André também diz: mas o que é esses pães para alimentar tanta gente? Então Jesus, a Bíblia diz que Jesus, tomando o pão, erguendo, deu graças e alimentou toda aquela multidão, todo aquele povo. Antes de Jesus, primeiro Jesus curou eles, tratou das feridas deles, porque ninguém vai comer o suficiente doendo, enfermo. A gente não tem apetite. Quando você está doente, você não tem apetite para comer. Jesus é tão bom que ele primeiro curou os enfermos, os doentes, agora ele alimenta toda a multidão. Aleluia. Jesus multiplica os pães no cesto dos discípulos, mas a responsabilidade cabia aos seus discípulos. Jesus pega 12 cestos, era 12 discípulos, pega 12 cestos e traga aqui, Jesus colocando os pães ali e multiplicando, todos os cestos cheios de pão. E os discípulos saíram distribuindo a todo aquele povo qual queria comer pão, e queria mesmo, e todos ficaram saciados, comeram além do limite. Imagina, porque era um pão maravilhoso ali, eles comeram além do que eles poderiam ter comido, ficaram satisfeitos no deserto. Aleluia. Aleluia. E aqui eu vejo, meus amados, a responsabilidade nossa, trazendo para os dias de hoje. A obra de Deus só acontece quando eu e você se apresentamos para fazer. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Deus tem esse poder, sim, mas Ele só realiza quando alguém se apresenta para fazer. Por isso que Jesus poderia muito bem distribuir para aquele povo. Jesus disse: pega o cesto e enche, distribui vocês. O compromisso, a responsabilidade de alimentar este povo faminto é com vocês. Eu abençoo vocês, eu abençoo as mãos de vocês, eu abençoo o cesto de vocês, mas cabe a vocês alimentar esta multidão. Glória a Deus. Aleluia. Quando alguém se apresenta, aleluia, para fazer a obra de Deus, aleluia, é isso que acontece. Aleluia. A obra de Deus flui, a obra de Deus continua, porque sempre tem
alguém que diz: eis-me aqui, Senhor, eu não sei fazer, mas eu quero fazer. E agora, olhando para minha filha Kelly, chamo de Daia também, a Kelly, o Espírito Santo fez eu lembrar que o meu ministério começou aqui e ela fazia parte da peça de teatro. Você lembra? Sabe o nome da peça de teatro? Movido pela graça de Deus. Foi nós que criamos, eu e ela, claro, ela que anotou, ela que escreveu, porque ela tem uma letra bonita, uma letra bem de forma, bem bonita, ela que escreveu e começou o meu ministério naquele dia, naquela noite, aonde eu era o menos improvável, eu era apenas, estava gatinhando. O Espírito Santo fez eu lembrar que nós aqui, nós estávamos movido pela presença, pela graça de Deus. E eu disse para Deus que o Senhor está neste negócio, que o nosso nome seja escolhido. E tinha um nome mais bonito que o outro, mas quando Deus quer falar com quem se apresenta, porque Deus só fala com quem se apresenta, Deus não fala com alguém sentado. Todas as vezes que Deus quer falar, ou fala de joelho, ou se levanta, eu quero falar contigo. Deus só fala quando a gente se levanta. Eu me levantei e disse: eu quero fazer. Então, o nosso nome foi escolhido. E depois daquilo, eu nunca mais, eu tenho um temor muito grande, nunca mais eu digo que não vou fazer. Posso não saber fazer, mas nunca mais eu digo: eu não vou fazer, porque eu estou dizendo não é para Deus. Amém? Eu precisaria falar isso. A minha filha faz parte do meu ministério. Ela não nem se dá por conta quantas mensagens ela escreveu para mim, porque ela tem uma letra bonita. A minha letra assim tem que ser ungido para entender. E ela tem uma letra bonita e ela anotava na minha agenda as mensagens, e ela sabia que estava escrevendo. Então, já estava ministrando o coração dela lá em casa. Ela escrevia, eu tenho lá vários e vários sermões escritos por ela. Eu acho que não preguei nem a metade daqueles sermões que estão lá escritos por ela. E aqui no tablet também, muitas coisas ela me ajudou. Ela me ensinou como armazenar as mensagens. Então, que Deus venha te recompensar por isso. Em nome de Jesus. Eu precisava falar isso. Glória a Deus. Então, como eu disse, a obra de Deus só acontece quando alguém se apresenta, se posiciona para fazer. E a pergunta que eu faço, antes de falar do pão do céu: o que você tem feito com a semente que Deus colocou em suas mãos? Deus maravilhoso. Deus colocou algo precioso, uma semente linda nas tuas mãos. E o que você está fazendo com isso que Deus te confiou? Eu creio, eu sinto que você está entendendo que Deus está falando com você. O que você está fazendo com aquilo que eu te dei? Aleluias. Jesus espera que nós apenas digamos: eis-me aqui, Senhor. O resto é com Ele. O milagre quem faz é Ele. A operação quem faz é Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura, uma mensagem muito linda. Eu sinto uma graça, uma presença, uma autoridade, uma unção de Deus, que nesta noite, aleluia, a noite do teu milagre, aleluia, é a noite da tua vitória, é a noite de porta aberta, é a noite que Deus pode até fechar a porta, mas abrir uma bem melhor. Glórias a Deus. São João 6, 22, está ali, ó, quem quiser acompanhar, eu creio que é uma bênção de Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus:
No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar, sabendo que não houvera ali senão um barquinho, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas que estes tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos haviam chegado a Tiberiades, para perto do lugar aonde comeram os pães, e havendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viram que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhes: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que me buscai não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão que vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, a multidão, como eu tinha falado, elas retornaram para Jesus, voltaram para Jesus, onde Jesus estava novamente. Primeiro Jesus despediu eles, e depois eles voltaram atrás de Jesus, eles seguiram Jesus, aleluias, porque eles estavam com fome de novo. E a comida que nós comemos agora, daqui, depende da comida, aqui umas 2, 3 horas, a gente já está com fome de novo. Por isso que eles foram atrás de Jesus, e Jesus, muito inteligente, muito sábio, ele diz: vocês não estão aqui por causa de mim, por causa dos sinais que eu estou fazendo. Vocês estão aqui por causa do pão que vocês hoje comem e amanhã vocês têm que comer de novo. Aleluias. Jesus estava oferecendo para eles, naquele momento, um pão espiritual, um pão que veio do céu, um pão que sacia a fome, um pão que a pessoa que experimentar deste pão nunca mais vai ter fome. Aleluias. Quem já experimentou desse pão? Aleluias. E quem quer experimentar desse pão? Aleluias. Jesus está nesta noite oferecendo o pão. Aleluias. Aquele pão que nutre todos os dias, passa dias, semanas, meses, ano, e você está sempre saciado, porque Jesus te nutre, Jesus está contigo, Jesus está com você, por isso que você não sente mais esta fome. Aleluia. Quem está entendendo aqui nessa noite, dá glória. Aleluia. 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 Chegará um tempo, aleluia, assim como aconteceu no passado, a multidão estava com fome, mas entraram para esse tempo que nós estamos vivendo. Chegará um tempo aonde a multidão, pastor, a multidão chegando, vão ter fome e sede, não de comida e não de bebida, mas vão ter fome e sede da palavra de Deus. Aleluia. E o tempo está próximo, que a gente conversa com pessoa, as pessoas querem ouvir algo de nós. Às vezes eu fico calado no meu serviço,
mas as pessoas querem ouvir a gente falar alguma coisa. E como às vezes a gente fala, qualquer palavra que sai de um filho de Deus edifica a pessoa se sente mais aliviada, porque o filho de Deus, a filha de Deus vai trazer algo que sacia eles. Porque nós, aleluia, agora fizemos parte desse pão da vida eterna que Jesus quer experimentar, desse pão que sou eu, aleluia, além de te nutrir, vai te levar para a eternidade. Vai que presente maravilhoso, aleluia, além de eu te sustentar, ainda eu te levo junto comigo para a eternidade. Glória a Deus. Quem experimentar deste pão, aleluia, vai gerar nele a vida eterna. Aleluia, sinto a graça de Deus. Só Jesus, repito, só Jesus pode saciar, pode nutrir aquele vazio que comida nem bebida nos preenche. Você pode se encher de pão, mas ainda há um vazio dentro de mim e dentro de você. E eu experimentei para me nutrir esse vazio, para preencher esse vazio há 15 anos atrás. Eu era vazio, eu não tinha nada, eu comia, mas sempre tinha alguma coisa dentro de mim, era um vazio na alma. Então, aleluia, há 15 anos atrás, Jesus veio e preencheu aquele vazio. E hoje, eu dou graças a Deus, dou glórias a Deus, aleluia, por poder fazer parte desta casa, aonde eu nasci, aonde eu estou gatinhando ainda, mas estou aqui fazendo o que o Senhor me pede. Glórias a Deus por isso. Um dos versículos, ainda ontem, o irmão foi uma bênção na minha vida, irmão. Ontem nós conversando, enquanto as irmãs estavam ensaiando, o irmão comentou sobre Mateus 6,33, e é uma coisa que para mim, não sei se para vocês, mas para mim é um divisor de águas. Para mim foi ali que eu aprendi a ser dependente de Deus. Foi ali que eu aprendi o que é ser cuidado por Deus. Que diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aleluia, não faltou bebida, não faltou comida, não faltou vestimenta. Aleluia, eu estava aqui, irmão Valdeci, quantos dias, semana, meses, por que não dizer anos, aqui, liberando, aleluia, esse versículo, Mateus 6,33. E Ele cuidou de mim, cuidou da minha casa, cuidou dos meus, e hoje, aleluia, eu só posso agradecer, eu sou grato a Deus por isso. Deus só quer, aleluia, ser o primeiro. Que coisa linda, veja o que eu anotei aqui, Deus só espera de nós que nós nos apresentamos a Ele como Ele é o primeiro. Deus dá tanta oportunidade para nós. Deus te acorda de madrugada, com o despertador, ou quando bota para orar de madrugada, se você ora de madrugada, o relógio desperta a tal hora, e daí você se levanta e vai orar, mas na verdade, que não fosse o Espírito Santo de Deus te dar o fogo de vida, não adiantava o relógio despertar, você não ia conseguir orar. Então, na verdade, quem despertou foi o relógio, mas quem te acordou foi Deus.
E como é lindo quando a gente, a primeira coisa, eu tento fazer, eu me preocupo muito com isso, até nisso. Eu acordei, desliguei o relógio, a primeira coisa que eu procuro me ocupar é com as coisas de Deus. Eu agradeço a Deus por ter me acordado. Eu vou para o meu secreto, eu vou para o meu trabalho, eu vou orando, eu vou buscando, eu vou me alimentando, porque Deus deve ser o primeiro em nossas vidas. Glória a Deus. Glórias a Deus. Um exemplo, vocês vão entender melhor. Uma festa de casamento, um exemplo, tem bolo, né, irmão Cleber? Tem bolo. E quando parte o bolo, para quem deveria ser o primeiro pedaço, uma festa de casamento, para honrar? Seria a noiva, né? Honrar o pedaço, o primeiro pedaço, a festa de casamento seria um pedaço para a noiva, o primeiro pedaço para a noiva. Que a noiva quiser honrar, dando aquele primeiro pedaço que ela recebeu para o seu pai, ou sua mãe, os seus filhos, sei lá quem fosse, tudo bem, mas o primeiro pedaço deveria ser para a noiva. Uma festa de casamento, uma festa de aniversário é a mesma coisa. Que nem por sinal, domingo tem festa de aniversário lá em casa, meu neto, que eu amo ele de paixão, todos eles, claro, ele fez aniversário, e nós vamos comer bolo. E com certeza, eu acho que vai ser a avó que vai cortar, mas com certeza a avó vai oferecer para o Vicente o primeiro pedaço, para honrar a vidinha dele, porque a festa é dele. Ele deve ser honrado com o primeiro pedaço. Agora que ele quiser dizer, não, eu vou dar o meu primeiro pedaço, vou dar para o vô, daí é com ele, né? É tudo certo, mas o primeiro pedaço deve ser para ele. Aleluia, glória a Deus. Deus dá 24 horas para nós, né, pastor? Porque nós não tiramos o primeiro tempo que nós nos acordamos, nem que seja de 10 minutos, mas dá aquele primeiro para Deus, e Deus te cuida durante todo o resto do dia. Quando a gente começar a cuidar e praticar isto, aleluia, nós vamos viver um coração grato a Deus, sabendo que Deus cuida de cada detalhe. Aleluia. Esse é um princípio que rege a vida cristã. Quando nós oferecemos o melhor para Deus, aleluia, Deus se compromete em cuidar de nós. Aleluia, isso é com tudo que nós vamos fazer na nossa vida. Aleluia, Deus, meus amados, só quer ser o primeiro. Escute isso. Deus não quer ser o segundo, o terceiro. Deus quer ser o primeiro na sua vida. Aleluia. E o que você está oferecendo para Deus? É uma pergunta que eu faço para a igreja. O que nós estamos oferecendo para Deus? Precisamos oferecer o nosso melhor, aquilo que é de mais sagrado, o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa busca. Aleluia. Para encerrar, meus amados, falemos que nós precisamos colocar Deus como prioridade. E Jesus é o pão da vida, todos já sabem, todos entenderam. Mas para encerrar isso aqui, depois nós vamos fazer uma oração aí, vai ser lindo de ver o mover de Deus. Eu não vou ler, mas vou apenas mencionar alguma coisa que fala sobre a viúva de Sarepta. Todos aqui conhecem, a maioria conhece a história, né? Que houve uma grande seca naquele lugar, e onde a seca, a fome, a necessidade,
E aquela mulher, ela só tinha mais um bocado de farinha numa panela, e um pouquinho de azeite numa botija. Aleluias. E Deus, aleluias, ainda envia o profeta para comer lá na casa dela. Veja que mistério, que coisa linda, quando nós analisamos o que é priorizar a obra de Deus, o que é priorizar Deus como primeiro. E a Bíblia diz que aquele homem chega naquela casa, e aquela mulher não tinha mais nada, já estava procurando uns gravetos lá para preparar uma refeição, a última refeição, e aquele homem bate palma na frente da casa dela e pede água para ela. E a água também era escassa, né? Pediu água, tinha que tomar água. Então ela veio trazer água. Quando ela ia voltando para dentro de casa, ele chamou de novo: traga também um bocado de pão, um pedaço de pão, de bolo, a nossa tradução diz, um pequeno pedaço para mim. E a viúva diz: eu não tenho mais nada em casa, eu só tenho para uma refeição, e é eu e meu filho que vamos comer. Nós vamos comer a última refeição, e daí nós vamos esperar a morte chegar, porque não tem mais da onde tirar alimento. Vamos comer e vamos morrer, dizendo ela. E aquele homem, movido pela presença de Deus, porque estava ali, e ele estava representando Deus, era Deus naquele lugar. Assim eu e você, onde eu e você estiver, nós estamos representando o reino, estamos representando o céu. Então o profeta diz: faça conforme a tua palavra, mas, aleluia, antes prepara um pequeno bolo para mim, primeiro para mim, traga aqui fora, e eu vou comer, e depois você vai para casa e prepara para o seu filho e para você. Porque assim diz o Senhor. A Lia já estava liberando. Assim diz o Senhor. Aleluia. Se você fazer conforme essas palavras, a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não vai terminar, enquanto não houver chuva do céu. Glória a Deus. E assim aconteceu, meus amados, uma palavra clara de nós priorizar o reino de Deus, as coisas de Deus. Quando nós colocamos Deus como base, como prioridade, ela colocou Deus, porque o profeta estava representando o reino, Deus. Ela primeiro alimentou, deu o primeiro pedaço para ele, e não faltou mais nada, não faltou alimento, não faltou mais nada na vida dela. Amém? Glórias a Deus. Podemos orar, pastor? Tirar um tempo muito bom agora para nós orar. Vamos nos colocar em pé. Então Jesus estava oferecendo aquele povo o pão do céu, e depois aquele povo queria voltar a comer o pão terreno de novo. E Jesus disse: não, eu sou o pão do céu, eu sou o pão da vida. Eu não te mostro aonde faz pão, não te levo aonde fabrica pão, eu não te levo a uma padaria, porque eu, dizendo a Jesus, eu sou o pão do céu, o pão da vida. Glória a Deus. Bem, glórias a Deus. Quero fazer um convite. Eu gostaria de abençoar todos saíssem daqui abençoar. Você que está sofrendo de alguma enfermidade, tenha certeza que é uma palavra profética nesta noite, neste lugar. Dê o primeiro passo, vem aqui, nós vamos orar e vamos repreender esta causa, essa origem do teu sofrimento, no nome de Jesus, e vai cair por terra. Em nome de Jesus, né, irmão Adriano? O irmão Adriano é prova viva, na célula lá, e não aguentava de dor de cabeça. Eu disse: toma esse cafezinho aqui, vai dormir, e amanhã de manhã não vai ter nada. Agora a noite chegou lá, dormir, que foi um anjo.
Glória a Deus. Palavra tem poder. Glória a Deus. Posição. Então, o altar está aberto. Se você quer receber o seu milagre, a tua cura nesta noite, venha aqui na frente. Aleluia. Você quer fazer um concerto com Deus, quer voltar a comer este pão que gera a vida eterna, também está aberto. Aleluia. O altar está aberto. Aleluia. Você, aleluia, que está sofrendo uma dor muito forte na cabeça. Eu te